Capricórnio, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Não força nada para você, certo? Utilize a sua sabedoria e o seu discernimento para saber se de fato o que vai sair aqui é para você ou não. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Capricórnio. Eu convido você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Informações sobre leituras particulares, mapa numerológico, nosso curso de baralho cigano, nosso curso de tarô e também o nosso e-book de banhos energéticos. As informações, elas se encontram todas aqui abaixo na descrição, não só dessa leitura, mas de todas as leituras aqui deste canal, certo? Vamos lá então, Capricórnio, abrir a sua leitura com o tarô egípcio. Por favor, espiritualidade da luz, o que Capricórnio precisa saber ouvir neste momento? Capricórnio, o que eles precisam saber, por favor? Ok. A domesticidade. A versatilidade. A iniciação. E o lavrador. Olha, aqui pode ter uma complementação da leitura de Câncer, tá? Se você tem forte aí no seu mapa, quiser dar uma olhadinha, dê uma olhadinha lá. E Câncer também é seu oposto complementar, né? Então, assim, é bem comum as leituras de opostos complementares, elas se complementarem de fato. Por quê? Porque que mostra que, assim, você poderia dar um primeiro passo em relação a uma questão na tua vida, que vai trazer para você resultados, mas é como se nesse momento você se pegasse aqui um pouco duvidoso, um pouco duvidosa. Por quê? Porque mostra que você tem outras coisas já presentes na sua vida. E aí você se segura, né? Ou você se sente, digamos que segurado é por alguma questão. Exemplo, uma responsabilidade que você já tem. Ah, Leonardo, eu tenho responsabilidade com a minha família. Então, nessa responsabilidade que eu tenho, eu me sinto, né, em primeiro lugar ali, conectado e responsável com eles, mas eu quero fazer uma outra coisa que eu fico pensando e cogitando a possibilidade sobre isso, porém, eu não sei se essa responsabilidade que eu tenho com a minha família, ela, por exemplo, vai ficar em segundo plano, ou ela poderia até mesmo ser alguma espécie de bloqueio ou obstáculo para que eu iniciasse aquilo que é importante e grandioso para mim. E eu não vejo aqui, Capricórnio, que isso vai acontecer. Por quê? Porque a versatilidade, ela mostra que tem espaço, meio, método, forma na tua vida de você conseguir aqui iniciar essa questão, tá? E conseguir continuar dando conta daquilo que você já tem. Então aqui vamos supor que você quer estudar, né? E aí tem a questão aqui da sua família, dos seus filhos, né? Do sustento ali que você tem com essas pessoas, da responsabilidade que você tem com elas. Aqui é como se eles mostrassem, olha, é possível você estudar e é possível você continuar mantendo aqui a responsabilidade com a tua família, com teus filhos, com a tua esposa, com teu marido, seja quem for aqui que você se relaciona, ou com teu pai, né, com a tua mãe, com seus irmãos aqui. Aqui é quando você meio que se autolimita, tá? É o que eles estão mostrando aqui na sua leitura. Você se autolimita por pensar que não tem como agregar alguma coisa devido àquilo que você já faz nesse momento. Aqui a gente pode falar, inclusive, de uma questão de trabalho extra, ou de uma pessoa que ela é aposentada e ela dá conta ali da vida dela, né, da casa dela, das coisas dela, mas ela quer iniciar aqui um novo projeto. Ela quer acrescentar algo na vida dela e ela pensa, será que eu vou dar conta? Né, que eu já tenho tanta coisa para fazer aqui dentro de casa? Ou já tenho esse trabalho, será que eu vou dar conta desse trabalho extra, dessa outra questão? E assim, por que eu estou dizendo para você que aqui é você dar um primeiro passo? Porque são cartas de inícios. É como se aqui fosse os ases do tarô tradicional ou os pajens também. Aqui seria, por exemplo, um pajem de ouros, um as de ouros. É quando você dá o primeiro passo. E olha só, muito bem protegido, né? Muito bem amparado aí pela sua espiritualidade de luz também. E para alguns de vocês, o primeiro passo é simplesmente você se planejar, tá? Você se planejar, botar na ponta aí do lápis o que você precisaria fazer, questão de horários aqui, de rotina, de como você se reorganizaria para acrescentar esse algo novo aqui na tua vida. Essa é uma leitura, Capricórnio, assim, de oportunidade, tá? E olha só, aqui no fundo ficou a recapacitação. Então, alguns podem estar querendo voltar a estudar, né? Ou querem estudar alguma coisa específica e estão pensando aí se vão dar conta do recado ou não. E eu vejo que você vai dar.
tá? Você tem capacidade para que isso aconteça. E na verdade, é mostrado aqui que no seu subconsciente é como se você se segurasse em relação a isso. Porque você duvida, né, de algumas coisas aí em relação a você mesmo também. Eu vou pedir mais uma, tá? Com o tarô egípcio. Vieram aqui duas. Ó, a transmutação, que é a carta do mundo. E o desassossego. Olha, a sua leitura, Capricórnio, não é aquela leitura onde a espiritualidade, né, ela vai chegar e ela vai falar assim, olha, você tem que abdicar de alguma coisa para poder acrescentar algo novo na sua vida, né? Você tem que, por exemplo, limpar o espaço para que o novo possa chegar. Não é o seu caso aqui, tá? Tem leitura, a gente vai falar sobre isso? Sim, né? Provavelmente você já viu alguma leitura sobre isso aí, seja aqui nesse canal ou em outro canal. Mas não é o seu caso aqui. O seu caso é onde, assim, tem como agregar algo na tua vida. Então aqui não precisa sair, porque o mundo aqui com essa energia do desassossego é como se alguns estivessem preocupados que alguma coisa acaba quando você começa outra. E eu não vejo isso aqui. Ou você está pensando que assim, eu tenho que acabar com isso para começar aquilo outro. E não é o caso aqui, tá? E aí você pode estar pensando assim, isso gerando essa insegurança, né? Justamente por quê? Porque talvez o que você pensa aqui que tem que sair é o que já está certo, é o que já está garantido. Exemplo do trabalho que eu dei, né? Vamos supor que você queira fazer um trabalho extra. E aí você pensa, mas para fazer esse trabalho extra aqui, eu tenho que deixar o trabalho que eu já tenho. E não necessariamente aqui. Não pelo menos no caso que eles estão mostrando, tá? Ou no caso que você poderia levar também para a sua vida, porque vamos supor que você queira ir um outro trabalho de carteira assinada, ou um trabalho de contrato, sendo que aqui você poderia pegar um freelancer, né? Então tem uma questão de escolha também, ou de adaptação de acordo com a realidade de cada um de vocês, né? Porque aqui é uma leitura geral. Vamos saber aqui, Capricórnio, o que mais com o tarô. Tarô, Capricórnio, o que seria aqui a domesticidade? Ó, o Hierofante, que é uma carta que fala de compromisso, de responsabilidade que você já tem. Então por isso que você se segura, por isso que você meio que se autolimita aqui. Mas eu não tô vendo nada que vai prejudicar você, ou que vai fazer com que você não consiga dar conta daquilo que você tem. Ó, o 8 de ouros. Você tem aqui, como que eu posso dizer pra você? Você tem ferramentas para conseguir dar conta das duas coisas juntos. Ou aqui até demais, né? Porque eu não sei se o seu caso de repente é, né, 3, 4 coisas, 5 coisas aí. 6 de espada, só que pede para você mudar a forma que você está vendo você mesmo, a sua própria vida, aquilo que você já tem nesse momento. E assim, o Hierofante, ele é uma coisa muito séria, tá? Nesse sentido de responsabilidade que a gente tem. Então aqui, por exemplo, você pode ser um pai de família, onde você tem filhos pequenos que dependem do seu sustento, ou melhor, que dependem, né, de você para o sustento deles. Aqui pode ser um contrato de trabalho, onde se você quebra esse contrato, você tem ali uma multa, né? Você tem algo a cumprir, você perde ou deixa de receber alguma coisa. Se é uma parceria, você perde alguma coisa. Se aqui é um contrato de uma casa, por exemplo, né? Você tem que pagar ali uma multa. E aí o que eles querem que você entenda é que isso não precisa acontecer dentro do caso aqui que eles estão trazendo, ou que você poderia agregar na sua vida, ou mudar a sua visão sobre isso. Aqui, apesar do exemplo que foi dado anteriormente aqui em algum momento, literalmente, essa combinação aqui ela fala de trabalho, um novo trabalho, uma nova responsabilidade no trabalho, você achando que tem que sair do trabalho que você está, ou do que você já tem aí para poder agregar-se a algo novo. Aqui é típico daquela pessoa que trabalha, mas também vai empreender. E aí você pensa, será que é a melhor coisa, será que não é? Ou tem que sair do trabalho que eu estou para poder empreender. E não é muito bem assim, né? Como você já viu aqui. Que mais, tarô? 9 de ouros. O que você tem aqui, Capricórnio, você não vai perder. Você tem uma base, você tem uma segurança na sua vida. Você construiu alguma espécie de patrimônio, alguma espécie de estabilidade aqui. Independente da área que seja. E eles estão falando, olha,
Você não precisa voltar atrás. Você chegou no 9 de ouros aqui. Você não precisa voltar no As de ouros. O que você já tem continua com você. Só que você vai trazer o quê? Mais uma coisa para o que você já construiu. E não abdicar disso aqui para que você tenha uma outra coisa. Eu sinto que a sua leitura também, ela está falando muito assim de você tentar encontrar meios e métodos, né, na sua vida em relação a esse novo que pode ser agregado, aonde não necessariamente você precisaria abrir mão de alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Não só porque essa é a mensagem aqui para você, mas é porque eu estou vendo que alguns têm essa ideia de que não tem como fazer uma coisa se outra não for deixada de lado totalmente, entende? Ou se você não abrir mão de algo totalmente. É como se eles falassem, olha, 6 de espadas, veja isso por uma outra visão, veja isso de uma outra forma. Que aí é o que eu falei aqui do trabalho, né, para você conseguir compreender, conseguir aí entender. Que mais, tarô? As de copas é algo que vai fazer muito bem para você. Aqui mexe com a questão emocional, né, com o seu coração, e pode ser que a sua intuição ela está avisando também muito para você sobre essa questão. Aqui é importante, né, algo que é importante para você. 3 de paus e, ó, rei de paus. E aqui o 3 de paus com o rei de paus é você vendo a capacidade que você tem de dar conta aí do recado. E essa questão também, Capricórnio, independente do que seja, ela faz parte... Ela traz para você uma sensação de que a sua vida está acontecendo, ela está indo para frente, ela está andando, as coisas que eu quero tá acontecendo, etc. Eu estou conseguindo dar conta aqui do recado. Aqui eles mostram uma pessoa, tá? Por trás, né, da leitura em si, que pode ser você que está assistindo aí, que assim, você tem muito uma questão padronizada de primeiro fazer uma coisa e depois fazer outra. E nesse caso aqui, do jeito que você pensa, né, dessa forma, não funciona, porque não é exatamente assim, no contexto, né? Você pode fazer duas coisas aqui ao mesmo tempo. Ou, né, paralela. Então, vou trabalhar de manhã na empresa que eu trabalho de carteira assinada, à noite vou fazer o meu serviço aqui de empreendedor, entende? Vou aqui dar conta da minha casa, do meu dia a dia, da minha rotina, sou aposentado, mas à tarde eu vou fazer outra coisa. Ó, roda da fortuna. E aí sim, o que eu ia falar agora aqui, eles trazem. Por quê? Porque eu ia dizer que isso aqui faz parte, né, do teu caminho no sentido da tua evolução. Porque aqui está falando de uma mudança de percepção. Aqui a gente pode falar até de uma elevação da sua consciência, né, de você reconhecer capacidades aí que você tem. O que é o desassossego aqui, tarô, por favor? Cavaleiro de paus e o julgamento. Aqui tem um medo de arrependimento. No sentido de você dar um passo e depois as coisas não saírem conforme você planejou ou conforme aqui, né, você gostaria que tivesse saído. É como se você estivesse vendo que você está agindo de forma precipitada e eu não vejo aqui que você está. Até porque que eu nem vejo você agindo ainda, né? A leitura ela vem realmente para mostrar para você que você pode agir e mudar o seu pensamento em relação a essa questão. Mas é que eu não vejo uma ação propriamente dita ainda, mas um receio de que você possa estar agindo de maneira precipitada e poderia, né? Porque o julgamento é que ele fala de você voltar atrás, se arrepender da decisão que você tomou. Algo mais aqui, tarô, antes da gente pedir o conselho final? A força. E uma rainha de espadas. Aqui diz Capricórnio que com planejamento e ação, o que você quer que aconteça. E outra coisa, a força, ela fala do reconhecimento das capacidades que nós temos, das habilidades que nós temos, dos dons e talentos que nós temos. Mas ela também é uma carta que fala muito de você ir para cima e fazer acontecer. Então, com essa rainha de espadas, primeiro planeja para depois você agir. Porque aí também esse medo, esse receio de que algo dê errado aqui, ele vai sendo eliminado aí aos poucos, né? E você vai reconhecendo o que eles estão falando aqui nessa leitura.
Vamos agora saber, Capricórnio, qual é o conselho final aqui para você, dos trabalhadores da luz. Conselho final, por favor, para Capricórnio. Nós temos aqui o despertamento e alinhe a tua vida. O conselho aqui, Capricórnio, é você alinhar ação com planejamento. Esse é o conselho, porque algumas coisas podem estar meio que fora do lugar nesse momento, meio perdidas, né? Você não trouxe ainda assim, vamos dizer que de uma maneira mais séria, mais incisiva, essa atitude aqui que foi vista nessa leitura. Porque você consegue tomar mais consciência sobre as coisas que estão desalinhadas e você consegue alinhar com ação, atitude, pensamento, planejamento aí, que você está fazendo. E aí você dissipa essas inseguranças, esses medos, esses receios aqui de que você vai perder alguma coisa, você tem que deixar algo para começar essa questão aqui, certo? Então é isso, Capricórnio, que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença, namastê e até a próxima leitura.